Louco para aposentar. Oferecimento. Cado. Aparelhos auditivos transformam vidas. Agende seu teste gratuito. WhatsApp 16991537175. Olá, seja você mais uma vez muito bem-vindo aqui no Louco para Aposentar. E nós voltamos aqui com a Viviane, que é fonoaudióloga, falar um pouco mais sobre a questão da perda auditiva. Você que não acompanhou toda a nossa jornada, tá? Foi o seguinte, a doutora Viviane veio aqui, nós fizemos uma entrevista com ela. Antes disso, nós fizemos uma live no nosso canal do YouTube, então está disponível para você assistir. Depois, né, a gente precisou aqui de trazer uma médica otorrino para poder falar sobre esse assunto também. A doutora Andréia compartilhou com a gente conhecimentos importantíssimos, né? Aí nós sentimos a necessidade de trazer de novo aqui a Viviane e poder repercutir. Então, olha, é legal você assistir esses 3 vídeos que você, tenho certeza, você vai gostar demais. Viviane, já está sentindo em casa já, né? Está aqui mais uma vez, muito obrigado aqui pela vinda, né? E a gente fala sobre essa questão, né, do aparelho auditivo, que a gente viu que existe bastante forma de você recuperar e se readaptar a essa função de atividade auditiva, né? Quando a gente tem vergonha, mito, solução. Então, quero te agradecer aqui mais uma vez, né? Obrigada. E vamos começar a falar sobre essa questão, né? Antigamente as pessoas parecem que estavam andando com uma caixa de som na orelha, né? Sim. Agora não, mudou tudo. Era, né? Inclusive chamado de aparelho de caixa, né? Que era uma caixinha, ficava um fiozinho aqui, tinha um fio que tinha uma caixinha. Tinha uma caixa, o som chegava na caixinha, que ficava no bolso, era aparelho de bolso. E aí foi evoluindo e hoje tá agradável esteticamente, né? Eu pedi de novo você trazer os aparelhos aqui, mas vamos mostrar já o aparelho, deixar o pessoal aqui curioso, né? Porque tem gente que não viu na primeira gravação nossa, e eu queria que você mostrasse depois pra gente de novo aqui. Mas vamos lá. Então hoje existe, né, essa questão, né, de venda. É um comércio, afinal de contas, né? Você tem que comprar um produto, né? Sim. Mas muita gente acaba tendo uma experiência ruim com isso, porque não tem um pós-venda certo, né? E eu agora estou ficando especialista nisso, né? Estou conhecendo também. Conta pra gente a importância, né, da pessoa ter uma segmentação além da questão da aquisição do aparelho. Então, embora seja um comércio, né, nós dependemos de venda, eu acho que é muito importante não ser só uma venda de aparelho auditivo, porque para dar certo o processo, a gente depende de vários fatores. Um deles é a pessoa realmente querer usar, né? A escolha do aparelho. Então, tem várias coisas, vários fatores para ser uma adaptação correta. E o mais importante é o pós-venda. Porque depois que a pessoa está usando o aparelho, ela tem que se sentir familiarizada com aquele equipamento, vai fazer parte do dia a dia e ele tem que estar em boas condições. Está em contato direto com cera, então se tiver uma cerinha mal localizada vai interferir no som. É onde entra o acompanhamento da empresa para garantir que o aparelho esteja sempre em boas condições de uso. Tá. Por exemplo, a pessoa comprou um aparelho, ela está usando. E, por exemplo, ela não vai saber que ela tem uma cera que está obstruindo ou atrapalhando o resultado. Então, ela passa por um atendimento, vamos dizer, cíclico para poder fazer uma limpeza de ouvido, por exemplo? Sim, existem os retornos que precisam acontecer. Diferente de um óculos que você colocou e pronto, não precisa mais ter o contato com a ótica, o aparelho auditivo é um casamento com a empresa. Enquanto durarem os aparelhos, tem que ter esse acompanhamento. Né? E aí a pessoa fala assim, olha, eu comprei, estou usando, mas eu fiquei sabendo que meu amigo tem, não está gostando. Não dá para a gente poder tirar um parâmetro de uma outra pessoa, né? Isso é muito subjetivo, não dá. É muito pessoal, né? Exatamente, porque tem muitas variáveis, né? Depende de quem regulou esse aparelho, depende do tipo de perda auditiva, do nível de aceitação da pessoa. Então, não tem como se basear pela experiência de um terceiro. É mais fácil ir no centro auditivo, faz o teste, experimenta, para tirar a própria opinião. Com a tecnologia que nós temos hoje, só não vai se adaptar se não quiser usar. Bom, falando em tecnologia, isso me deixou assim, extremamente absurdado, para te falar a verdade. Absurdado, parece que é surdo, né? Não é surdo, não. É absurdado. Essa questão com um equipamento tão pequeno, tem uma inteligência artificial, né, de ambiente. Eu estou no shopping,
que acontece com esse aparelho? Ele vai se programar para aquele ambiente do shopping, vai reduzir todo o ruído do ambiente, vai trabalhar com a direcionalidade dos microfones. Então, essa inteligência artificial é muito positiva, né, em termos de conforto auditivo, de resultado, compreensão de fala. Então, ele reduz ele se ajusta porque o ambiente está ruidoso, é isso? Exato, porque sempre o ruído interfere na compreensão da fala. Então, ele sempre vai diminuir o ruído para que a fala, e ele vai interpretar o que é ruído, o que é fala. Então, é muita tecnologia. Ele interpreta, assim, ele consegue separar, isso aqui é ruído, isso aqui é fala. Exatamente. E ele te joga a fala e te diminui o ruído. Exato, porque o ruído, Fala a verdade. O ruído é um sinal constante, né? Ele não vai variar de frequência, de intensidade. Então, ele é sempre constante, o ruído. Tipo assim, nós estamos conversando. Sim. Aí, de repente, pá, deixa cair a caneta. Sim. Ele vai entender que a nossa conversa é a conversa que tem que ser priorizada e aquele barulho pontual é um ruído, ele vai eliminar ou reduzir isso. Exato. Vamos pensar até um ruído maior, por exemplo, uma bomba que explode, né, por aqui. Ele tem um nível de amplificação acima daquilo, ele barra. Então, ele tem uma proteção para não prejudicar a audição. É muito diferente desses aparelhos que compra pela internet, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, pela internet é muito mais barato, mas não tem segurança nenhuma. A chance de você usar algo e prejudicar ainda mais a sua audição é muito grande. É igual aqueles óculos que você compra na rua, né? Quer dizer, eu comprei um óculos de sol, ele tem uma marca que eu queria comprar fazia tempo, ela custa 5 mil, paguei 330 reais. Exato. Ou às vezes a pessoa quer comprar fora do país, pode até comprar fora do país, às vezes a gente não vai conseguir regular aqui e não vai ter o principal, que é o acompanhamento. Eu sempre explico para os meus pacientes que no preço do aparelho auditivo não é um produto que você pode sair cotando por aí, mas o que mais compõe o valor do aparelho auditivo é o profissional, é o centro auditivo que vai dar o suporte. Tá, é como se fosse um carro que você compra e você fazer as manutenções do carro e fazer as revisões periódicas. Exato. E aí vai. Bom, da mesma forma que a gente tem essa compensação de um ruído, vamos supor que a gente está num ambiente silencioso, quietinho. Sim. Quietinho. E ele também tem uma adaptação para isso. Com certeza. E aí ele vai entender que aquele ambiente é mais... Ele vai dar uma expressão maior para a fala, é isso? Isso, ele sempre está analisando o ambiente, né? Então, ele pega alguns pontos do ambiente para fazer essa análise e vai direcionar para os programas que ele funciona automaticamente. Além disso, se algum programa não se adequa, mesmo com toda essa tecnologia, em alguma situação ainda fica difícil, a gente ainda pode colocar programas manuais que ele pode acessar no aparelho. Como é que é? Me conta um pouco sobre isso. Vamos pensar que o aparelho tem alguma situação, quando eu vou na igreja eu ainda tenho dificuldade. Então a gente pode deixar um programa específico para a igreja. A hora que ele entra nesse ambiente, ele aperta um botãozinho e vai para aquela situação. Então, se a automaticidade não for suficiente, a gente pode deixar um programa manual, entendeu? Entendi. Tá difícil entender, tá difícil acreditar, né? Entendeu? Eu entendi, mas tá difícil acreditar, tá difícil acreditar. É muito personalizada a coisa. Tipo, né? Eu trabalho no escritório, então eu vou adaptar esse meu aparelho para aquele ambiente de escritório. Exato. Eu trabalho como garçom no restaurante, eu vou adaptar para aquele restaurante. Sim, eu tinha um paciente... Não, vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho. Vamos aprofundar isso. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco. E você vai falar, eu tinha um paciente, vai me contar a partir daí. Eu vou lembrar desse... Então pronto. Tá gostando, gente? Olha, é surpreendente isso, né? Eu tô curioso aqui. Aliás, como eu falei, eu tô absurdado aqui com todas essas informações. Vamos voltar nisso já. Um minutinho, a gente já volta. Nós já fomos moderna e brasileira. Mais moderna, mais brasileira. E essa evolução não para. A Nova Brasil é agora mais que moderna. Brasileira. A nossa nova marca traz a fluidez e a diversidade do nosso país. Estamos evoluindo na forma de fazer rádio e com um novo espaço onde a brasilidade pulsa nos negócios e nos conteúdos. Nova Brasil, uma empresa do Grupo Tati de Comunicação. O Criamundo transformou o sonho em canção. Chegou o nosso primeiro álbum musical. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Assim, tão grandão. E essa novidade merece um show especial de lançamento.
dia 7 de junho, às 16 horas, no auditório da Fábrica, em Ribeirão Preto. Garanta já o seu ingresso pelo Simpla, são vagas limitadas. Olá, sejam muito bem-vindos. Gente, você não sabe o que aconteceu no intervalo, viu? Mas eu vou contar para vocês já aqui e agora, e fica aí que eu vou te contar. Porque nós vamos falar sobre aplicativo também, tá? Sobre aplicativo nos aparelhos aqui auditivos, né? Mas vamos continuar aqui. A Viviane estava dizendo, eu tenho um paciente. Conta pra gente se é contar do paciente. Porque o pessoal que é curioso, viu? Pensa que é. O pessoal tá louco pra aposentar, pra ficar ouvindo mais história, viu? Conta pra gente. Eu tinha um paciente que ele usava um aparelho auditivo, mas já estava bem ultrapassado, né? E ele é funcionário público, atrás dele tinha um ar-condicionado muito barulhento. Então, quando ele ia conversar com a pessoa, ele tinha que desligar o ar. E aí ficava nessa, desliga o ar, conversa. Porque no serviço público é trocar um ar-condicionado, depende da autorização do governo, né? Então, exato. Já viu, né? Enfim, vai e ficar aí, surdo. Comprou aparelhos auditivos mais modernos, né? Então, esses aparelhos conseguem perceber que o ruído está vindo de trás, ameniza o ruído do ar-condicionado e ele consegue falar com o paciente sem desligar o ar. Com o paciente não, com o cidadão. Com o cliente, né? Sem desligar o ar-condicionado. Olha que avanço. Então, avanço, né? Você suprime. Pode ficar com o ar-condicionado velho, hein? Olha só, gente, olha, todo mundo acha, às vezes vou pagar caro por um aparelho auditivo, né? A gente fala de qualidade de vida. Mas além disso, né, existem vários meios de você adquirir um aparelho desse, existe financiamento, nós falamos no outro episódio, né, financiamento, você pode sacar o fundo de garantia, poder comprar um aparelho desse, né, existem várias formas para você ter essa qualidade de vida. Mas além disso, né, a gente estava colocando, eu estava pensando, né, às vezes a gente tem um aparelho celular que custa o preço do aparelho, a gente acaba não ouvindo nem o aparelho celular que a gente tem. Né? Agora você pode também, ao invés de trocar o seu ar-condicionado, colocar um aparelho auditivo, né? Então, tá aí uma solução para você. Meu aparelho é barulhento. Fala, não, compra um auditivo que resolve 2 problemas, isso. Né? Só eu fazendo aqui uma propaganda. Mas vamos falar sobre a questão do aplicativo. Sim. Né? É tanta tecnologia, né? Que você tem aplicativos para esses... Deixa eu só mostrar aqui para vocês, dá licença. Dá para mostrar aqui a produção, Marcelo? Olha, não, acho que dá naquela câmera ali, dá para chegar, não dá? Olha, aqui, pronto, tá aqui. Gente, eu peguei esse aparelho aqui, é muito leve, muito leve. Olha o tamanhozinho dele. Isso aqui vai atrás da orelha, você fica só com isso aqui aparecendo, aí é dentro do ouvido, esse fiozinho que aparece só. Né? Mas além disso tudo, nesse equipamento aqui, tem 2, tem esse outro aqui agora, deixa eu pegar aqui. Olha só, tem esse aqui, né, que a gente está mostrando para vocês. Então, gente, esse aparelho aqui, ele é para quem usa óculos, ele é um pouco mais, ele é slim. A pessoa coloca atrás assim, fica só isso aqui aparecendo, você vai dentro do ouvido, fica esse fiozinho aqui, ó, só isso, né? Não aparece o óculos até tampa. E tem o outro que é para quem não usa óculos, né? Quer dizer, pode ter outra funcionalidade também, depende da formação da pessoa, que é menor ainda, né? Que você coloca esse aparelhinho aqui. Agora, o que eu quero aqui mostrar para vocês, e que a Viviane também trouxe aqui para a gente ver, porque eu não tinha noção de como era hoje esses equipamentos, né? Mas, além disso tudo, aqui dentro cabe aplicativo, gente. É isso que nós vamos contar para você agora. Então, quer dizer que tem aplicativo nisso. Exato. O aplicativo, para que funciona um aplicativo, né? Às vezes o paciente vai viajar e está no processo de adaptação, por exemplo. Eu consigo enviar uma regulagem para ele e lá na cidade dele ele faz a transferência do novo ajuste para o aparelho auditivo. Isso é possível. Músicos... Então vamos lá assim, a pessoa está com o aparelho, aí ela vai viajar para algum lugar. Sim. E ele precisa de um ajuste nesse equipamento, você faz à distância. Eu faço à distância, eu faço o ajuste remoto, né? Eu mando... E ele tem que estar no Wi-Fi, alguma coisa ou não? Não, no Wi-Fi não. Nada, só perto do aparelho do celular. Perto do celular. Próximo do celular. Tá? O aplicativo funciona muito. Sabe que os nossos pacientes mais exigentes, mais difíceis, são os músicos, né? Que eles têm o ouvido muito treinado. Sim. Né? Então, pelo aplicativo, ele consegue brincar lá entre regular, aumenta grave, diminui agudo, consegue ver onde que fica melhor. Ele tem uma margem para isso. Também dá para fazer pelo aplicativo. Consegue aumentar volume, diminuir volume, verificar com quantos % está a bateria do aparelho. Isso tudo no celular? Tudo no celular. Então, o celular abre uma janela muito grande, né, de opções, embora
eu, Viviane, prefira que não use. Tá, sim, vamos lá presencial, Sim, fazer, sim. né? Existe, Mas é possível, né? A é pessoa tá à possível. distância, né? Desde que a pessoa goste de tecnologia, mas a maioria acaba não tendo a necessidade de usar o aplicativo, porque o aparelho faz tudo sozinho. Entendi. Então, quanto mais Porque automático... ele é preparado para poder fazer essa automação toda. Exato. O aparelho o ideal é colocar e esquecer que está com ele, não mexe mais em nada. Bom, você falou assim que os aplicativos, o celular, ele abre uma janela grande de Sim. possibilidades. Agora eu te pergunto, essa janela também é uma janela indiscreta, porque eu posso falar que vou viajar para um lugar e vou para outro, você consegue descobrir se eu estou para outro lugar ou não? Não tem, não estou monitorando. Tá, então a janela é uma janela, mas não é indiscreta. Não é indiscreto. Tá, uma janela discreta, tá tudo Sim, resolvido, não bonitinho. não tem localizador. Tá bom, não tem localizador. Bom, então, gente, ó, fica despreocupado, tá? É só benefício. Mas vamos lá, gente, é muito legal essas coisas, né? Porque a gente tem são muitos mitos, né, que a gente tem aqui sobre essas questões dos aparelhos auditivos, né? Bom, deixa eu só uma curiosidade, né? Na sua empresa tem tudo isso. Sim. Você tudo faz esse isso. atendimento pós-venda, tudo. Exato. E você, como profissional da área de fonoaudióloga, né? Que aí tem a especialidade que eu até anotei aqui, que é audiologia, né? Isso. Esse pós-venda que é o principal, esse é o trabalho que você faz dentro da sua unidade de trabalho. Exato. A vantagem de ter o próprio centro auditivo é que eu posso trabalhar com a forma da forma que acredito, Peraí, né? de ter o próprio centro auditivo, porque tem gente que vende e não tem um centro auditivo, é isso? Nem todo... Nem todo profissional, nem das empresas tem esse... Se eu fosse funcionário, eu não poderia trabalhar da forma como eu quero. Entendi. Então, eu quis ter o meu próprio negócio para poder aplicar aquilo que eu confio, que eu acredito, né? Então, é esse atendimento mais humanizado, verificar sempre, acima de tudo, o bem-estar do paciente, não a venda, né? Então, acho que tem alguns princípios que tem que nortear a empresa sempre, né? Não, muito bom. Bom, tem aqui, ó, a gente já falou aqui sobre aparelhos modernos e quase invisíveis, né? Porque eu vi aqui, mostrei, né? São quase invisíveis mesmo, né? Escolher o tipo de acompanhamento fonoaudiólogo, que é essa questão da empresa que a gente colocou, que você tem o seu padrão de atendimento. Exato. Esse acompanhamento que eu falo, que é muito importante, porque a pessoa, quando começa a usar aparelho auditivo, às vezes pergunta, eu vou ficar viciado, vou ficar dependente disso? Não é que fica dependente, mas você volta a escutar e você vai querer escutar sempre. Fica dependente de uma Então, coisa boa, cria uma dependência, porque melhorou a qualidade de vida. E aí, de repente, você tem que mandar o aparelho para assistência técnica, porque é um eletrônico. Está sujeito aí a problemas. Fica sem nada nesse período. E aí, fica sem nada? Com a gente, não. A gente deixa um aparelho emprestado. Na mesma regulagem, na mesma tecnologia, então não fica sem aparelho. Eu quero fazer um intervalo, mas eu gostaria, logo depois do intervalo, de a gente voltar, que nós falamos já há 2 semanas atrás. Viu, gente, há 2 semanas atrás nós já conversamos aqui, né? Aí a gente, nesse intervalo, a gente sentiu a necessidade de trazer uma médica otorrino aqui para poder falar sobre esse assunto, né? E agora eu quero também voltar no assunto, como a gente precisa esperar um minutinho só, não tem um intervalo rapidinho, para poder falar da você poder usar, não só durante o período de intervalo de manutenção, mas antes mesmo de você adquirir um produto, ver se você consegue se adaptar a ele. Às vezes você não precisa comprar para saber se ele serve. Você vai lá, em qualquer empresa, né? A Nakado ela faz isso. Eu quero explicar para vocês, pedir para a Viviane explicar de novo como é que funciona da pessoa, ver se ela se adapta ou não antes de adquirir um equipamento dessa natureza. Espera um minutinho e já volta aí. O Criamundo transformou o sonho em canção. Chegou o nosso primeiro álbum musical. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Assim, tão grandão. E essa novidade merece um show especial de lançamento. Dia 7 de junho, às 16 horas, no auditório da Fábrica, em Ribeirão Preto. Garanta já o seu ingresso pelo Simpla. São vagas limitadas. Nós já fomos moderna e brasileira. Mais moderna, mais brasileira. E essa evolução não para. A Nova Brasil é agora mais que moderna. Brasileira. A nossa nova marca traz a fluidez e a diversidade do nosso país. Estamos evoluindo na forma de fazer rádio e com um novo espaço onde a brasilidade pulsa nos negócios e nos conteúdos. Nova Brasil, uma empresa do Grupo Tátil de Comunicação. Pronto, gente, falei que era rapidinho. Bom,
Nosso último bloco agora, né? Quero mais uma vez ressaltar, né, que a gente fez uma live, né, no nosso canal do YouTube. E em razão da nossa live, eu falei assim, não, eu preciso trazer isso aqui para o nosso quadro louco para aposentar, para que vocês possam ter essas informações que a gente está passando para vocês. Então, na live que nós fizemos, né, foi junto, eu, a doutora Andréia e a Viviane, falando sobre esses assuntos, né, juntos, né, uma fonoaudióloga e também uma otorrino, né, e a gente apresentando. Então, te convido para assistir também o nosso canal do YouTube para você ver essas informações e assistir também esses 3 episódios, né, o da Viviane, da doutora André, e agora esse, nosso terceiro, falando sobre esse assunto. Mas vamos lá. A pessoa quer saber se ela vai se adaptar, né, que é um problema, né, eu quero saber se eu vou me adaptar. Então, quer dizer que as empresas, como a sua, por exemplo, fornecem ali, olha, tem esse aparelho, você vai fazer um teste, vai ficar com ele uma semana e ver se você se adapta, ver se ele vai resolver o seu problema. Sim. E é assim que funciona? Na verdade, resolver o problema... Não, resolver, eu estou colocando resolver o problema. Vê se você vai gostar desse tipo de equipamento. Pronto. Porque para resolver mesmo, para ver uma diferença, leva um tempo maior. Mas o que acontece? Muitas vezes, a pessoa vai experimentar, compra um aparelho e não consegue usar, de tão grande que é o desconforto. Então, o teste que a gente oferece é justamente para a pessoa conhecer o conforto que o aparelho traz. Agora, todos os benefícios que o aparelho proporciona, isso leva um tempo maior, porque a gente precisa de toda essa adaptação. Esses ajustes, exato. Tudo. Mas pelo menos de imediato já consegue perceber esse conforto. Bom, então quer dizer que a pessoa ela vai, entre aspas, matar uma saudade daquela audição que ela tinha no passado. Exato. Exato. Vai resgatando. Tava com saudade de você, meu amor, né? Então, e é engraçado que são sons que a gente nem imagina, né? Nossa, eu já estou começando a pensar nisso, né? Porque eu tenho a perda auditiva, né? Eu tenho um zumbido. Sim. E vocês estão falando, eu fiquei assim, realmente... Porque a gente vai se acostumando, a pessoa vai se acostumando com a perda auditiva, ela não acontece de repente. Tem algumas que sim, mas a grande maioria vai aumentando aos poucos. Então, vai deixando de escutar. A hora que começa a ouvir os passarinhos, sons assim que traz essa coisa gostosa, né? Emociona muito. Eu vi um vídeo seu, acho que foi, eu sempre vejo, né, as pessoas que eu vou entrevistar, eu vejo alguns vídeos. Eu vi um vídeo seu que você estava no deserto do Atacama. No deserto, aquele vídeo dos bateu... geysers, né? Isso, me conta um pouco sobre essa viagem sua e essa audição que você teve ali, dentro que as pessoas podem ouvir. Foi interessante que foi um momento que a turma foi toda passear, descer lá, né, ver uma cachoeira, não lembro. E eu fiquei sozinha e comecei a pensar, e comecei a prestar atenção nesse sentido da audição, né. Então eu ficava ouvindo os borbulhar lá da água, né, ficava ouvindo uns passarinhos atrás, o vento. Eu falei, gente... Como é bom escutar, né? Como é bom ter esse prazer de escutar. E aí eu quis gravar o vídeo, foi nesse momento. Foi muito legal, viu? Eu falei, porque eu fui lá também, né? Você foi? Mas aí eu falei assim, imagina o que eu perdi, o que eu não ouvi por causa do meu zumbido, pela perda de audição. E ela tá falando que ouviu coisa que eu não ouvi, porque eu não ouvi um passarinho, eu ouvi água bater mais assim lá no fundo, né? Mas que é bonito. É muito né? lindo, aquela água borbulhando lá. Então, antes de você ir pro deserto da cama, já vá com um aparelho para você ouvir tudo, você tem que ouvir, viu? Para você não perder nenhum momento. Não só essa viagem, né? Qualquer tipo de viagem. O nosso dia a dia também, né? Falando no dia a dia, né? Só para a gente ilustrar um pouco mais aqui, como é que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha diretamente dentro de uma empresa, né? Que não só faz um tratamento clínico, né? Sim. Mas também de colocar ali uma prótese, oferecer uma prótese para a pessoa ter uma audição mais aguçada. Sabe que é um trabalho muito gratificante, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, é o que me move todos os dias, porque a gente vai acompanhando esse processo, e quando a gente vê esse aparelho tão adaptado à vida, ao dia a dia das pessoas, e trazendo tantos benefícios, não tem como não se emocionar, né? De saber que o seu trabalho está proporcionando esse bem-estar para alguém. Então, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. E é nítido, não vou falar de você não. Sim. As pessoas trabalham com você, tipo a secretária que está lá na recepção, a pessoa que está ali trabalhando, elas percebem também o antes e o pós dessas pessoas. Todo mundo percebe. Porque você vai perceber, claro, Sim. né? Mas
mas percebe. Teve uma paciente que, geralmente, eles chegam me olhando feio, principalmente quando é o filho que marca, né, quando é alguém da família. Chega me olhando feio, meio desconfiado, e aí volta com aquele sorriso no rosto, maquiado. Então, assim, é nítida a transformação que acontece. Principalmente aquela pessoa que você chama 3 vezes para ser atendida, ela não vai, vai. Depois da aparelho, ela vai na primeira chamada. Né? Exato. E é uma área que quem começa a trabalhar se contagia, porque não tem como não se emocionar. Porque a gente falou na primeira vez, eu até gostei dessa frase que eu falei aqui, né? Quer dizer, não tem sentido você não ter todos os sentidos, né? Exato. Eu acho que é uma coisa bem interessante, Sim. né? Sim. Bom, você me disse que você tem um público que trabalha com mais pessoas mais idosas, né? Pessoas que acima dos 50 mais, por exemplo. Sim, eu tenho estudante. Esses dias apareceram 2 irmãos, estão na faculdade e descobriram a perda auditiva agora. Então, assim, a hora que colocaram o aparelho fez toda a diferença, porque para assistir uma aula, né, com perda auditiva, barulho de sala... E isso repercute no aprendizado também, né? Completamente. Porque a falta de audição, você acaba perdendo, às vezes, uma palavra que é fundamental ali, quer dizer, o pode e o não pode, de repente não ouviu o não pode, né? Exato. O que era não pode, você não ouviu o não, acabou podendo, né? Sim. É muito importante até ficar essa dica, quando a criança está demorando muito para falar, ou está falando errado, né? É importante tirar a dúvida relacionada à audição, né? Então, quanto antes eliminar isso, porque interfere completamente no processo de aprendizagem. Então, isso começa com um médico, né, otorrino, e aí depois Sim. você seria o pós, né? A Exato. continuidade desse tratamento. Né? Exato. Bom, fica a dica aí para as mamães também, né? Que estão acompanhando o aprendizado dos filhos, né? Às vezes a fala, retardamento da fala, ou até a fala que não acontece de forma adequada, né? Isso pode ser um sintoma, né? Sim, uma vez eu atendi uma estudante de psicologia e ela ficou muito emocionada quando colocou, porque ela achava que ela era burra, que ela não conseguia aprender, sempre foi taxada como aluna... irregular, né? Fora da normalidade. Exato, então ela tinha autoestima lá embaixo. E aí, na verdade, ela era uma guerreira, porque ela conseguiu passar por tudo isso com uma super perda auditiva. Né? Quer dizer, então poderia é o inverso. ter minimizado toda a dificuldade que ela teve. Exato, né? mas foi a questão do diagnóstico tardio. Ela veio a saber que tinha perda auditiva já bem tarde. Viviane, eu quero te agradecer mais uma vez de participar aqui com a gente. Aliás, quero te fazer o convite para participar outras vezes também, né? Porque é um assunto muito, assim, eu achei que ele era interessante. Mas depois que a gente conversou junto com a doutora Andréia também, eu vi que ele é muito interessante, muito importante, Sim. né? E faz todo sentido a gente ter esse tipo de informação. Então, eu quero te agradecer mais uma vez por participar aqui do Louco para Aposentar, né? Sim. Muita gente que está louco para aposentar tem perda auditiva, pode aposentar mais cedo, tem as indenizações decorrentes de acidente do trabalho. Eu tenho certeza que o nosso público também adorou as suas informações. E quero te agradecer do fundo do coração mesmo pela sua participação. Eu que agradeço pela abertura, pelo espaço, em poder falar, quebrar os mitos que existem, né, relacionados ao aparelho auditivo, e estarei sempre à disposição. Tamo junto. Gente, mais uma vez eu quero agradecer aqui a participação de vocês no nosso quadro e dizendo que com essa, segue a gente, nós temos outros conteúdos aqui importantíssimos para você que está louco para aposentar. Espero você no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Louco para Aposentar. Oferecimento. Cado. Aparelhos auditivos transformam vidas. Agende seu teste gratuito. WhatsApp 16 991537175.